Eu estava lendo hoje algumas informações sobre uma nova biografia que está sendo lançada nos Estados Unidos sobre o Reagan. E é interessante observar como o Reagan, que foi presidente americano lá nos anos 80, como ele tinha uma visão clara sobre o papel e a importância de Deus na vida dos americanos. E como ele alertou em várias oportunidades, porque ele não só foi presidente americano, ele não só foi ator, ele não só foi radialista, ele foi também um sociólogo, ele foi um cara estudioso, foi governador da Califórnia. E hoje a Califórnia é aquela porcaria. Mas é importante notar como Deus exerce um papel importante ao longo da vida, nas visões e em tudo o que o Reagan fala. E ele reitera uma situação muito complexa e muito verdadeira, onde ele pergunta o seguinte: tudo bem, vocês perguntam sobre Deus, mas o grande problema é que a sociedade está tirando Deus de todas as coisas e depois quer que Deus resolva essas coisas. E ele fala claramente: vocês estão tirando Deus de dentro das salas de aula e estão botando no lugar de Deus mais e mais dinheiro. Mas não é essa a questão. E aí então o Reagan pergunta reiteradamente sobre essa questão e fala sobre essa questão de uma maneira muito clara, e fala sobre essa questão de uma maneira muito efetiva, e fala dessa questão de Deus muito positivamente. E eu poderia, usando essas questões do Reagan, também perguntar: o que nós estamos fazendo com Deus? Por que nós estamos precisando tirar Deus das coisas? Por que Deus incomoda tanto? Porque Deus não permite a escravidão pessoal? Porque Deus é sinônimo de liberdade? Porque Deus é uma possibilidade concreta de liberdade? É por isso? É por essa razão que as pessoas têm tanto prazer em tirar Deus das coisas todas? E quando nada dá mais certo, o Reagan dizia, aí vão querer que Deus apareça de um modo imediato? Eu penso que o grande problema nosso, enquanto seres humanos, volúveis, passionais, pecadores, é exatamente a dificuldade que nós temos de entender essa presença de Deus. E precisamos de um Deus apenas de encomenda. Nós não podemos tirar Deus das coisas. Não tem como nós tirarmos Deus do cotidiano, da nossa vida, e buscá-lo como quem vai no armário e pega uma caixa de ferramenta, ou vai no armário e pega uma caixa de band-aid, qualquer coisa. Portanto, esse afastamento das pessoas de Deus, ele vem sendo denunciado faz muito tempo. E esse afastamento, ele cobra um preço. E esse afastamento tem um preço. E esse preço a gente precisa entender. Esse preço não é apenas a morte eterna ou a ida para o mundo obscuro dos mortos. Não. Além de nos impedir de vivenciar na plenitude Deus aqui nessa terra, Ele não vai nos possibilitar, esse nosso modo de afastar das coisas, não vai possibilitar nenhuma oportunidade de depois dessa vida aqui, usufruirmos da eternidade. Nós sentimos muita necessidade de nos posicionarmos acima de Deus. Nós temos uma ambição pessoal assustadora de continuarmos acreditando que Deus é apenas uma muleta. Mas não queremos que Deus guie nossa vida, mas queremos que Deus apenas esteja presente na hora de nós
nos socorrer de algum problema mais sério. Portanto, vamos ter cuidado com esses nossos afastamentos temporários. Vamos ter muito cuidado com as seduções que certas soluções nos apresentam. Eu não sou nenhum santo, não tenho nenhuma pretensão nesse sentido, pelo contrário, mas eu penso muito o quanto é terrível a gente observar certas questões e ver como as pessoas abandonam Deus, deixam Deus apenas para os momentos de dificuldade. É como se de repente as pessoas que estão em melhores condições, como se elas não precisassem de Deus. Eu vejo isso. Eu vejo que muitas vezes a pessoa, quando ela está bem, ela se julga assim, olha, eu estou bem. Então nós temos que ter cuidado, muito cuidado, e não fazer de Deus uma solução paliativa. Nós temos que ter o cuidado para não transformarmos Deus num pronto-socorro de emergência. Então essa é uma preocupação que eu tenho muito grande e gosto de compartilhar com as pessoas, porque esse também é um sentimento meu. Parece que quando as pessoas estão bem, elas preferem fazer alianças com o diabo. Parece que elas sentem mais prazer, mais, entre aspas, paz, fazendo alianças com o diabo. Porque a aliança com Deus é sempre uma aliança integral, para a vida inteira. Com o diabo também. A diferença é que a aliança com o diabo, ela vai conduzir as pessoas naturalmente para a perdição na vida inteira. Ainda que momentaneamente possa vivenciar o ser uma situação de prazer, de gozo e de benefício. Portanto, tenhamos muito cuidado com o que fazemos com Deus e como colocamos Deus em nossa vida. Voltando ao Reagan, ele colocava que as pessoas nos Estados Unidos estavam reclamando de Deus ao mesmo tempo em que estavam abandonando Deus. E depois que você abandona Deus, pelas seduções e pelas ofertas do mundo, voltar para Deus pode ser mais difícil, entre aspas, porque os prazeres naturalmente, os prazeres carnais de júbilo e vitória, muitas vezes podem oferecer mais compensação para o cotidiano do que a presença de Deus e estar na presença de Deus. Tenho pena dessas pessoas e é por isso que nós aqui queremos sempre lembrar a todos a importância que tem termos uma vida na presença de Deus, com a presença de Deus. E antes de encerrar, como você está vivenciando a questão da leitura bíblica? Já leu, já percebeu como é fascinante a leitura de Marcos? Se não percebeu ainda, faça isso e veja a imensa transformação que a palavra tem condições de realizar em você. Um abraço, fiquemos com Deus e até a próxima.